A sinceridade me leva a sentir arrepios ao contemplar essa imagem, especialmente depois de conhecer a história trágica desses homens, que enfrentaram uma das piores situações que eu já vi em toda a minha vida. Eles se encontraram presos em um lugar semelhante ao inferno, para falar bem a verdade. E para piorar, dentro do oceano. Em um vídeo anterior eu abordei a minha talassofobia, revelando o quanto o oceano me aterroriza e como esse abismo azul permanece como um dos maiores mistérios do mundo, com apenas 20% dele explorado. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, isso significa que 80% continua sendo uma fronteira para o desconhecido. Imaginar a vastidão dessa porção ainda inexplorada já é arrepiante, considerando o que esse limbo pode esconder atrás de suas cortinas. Pode haver criaturas que talvez se assemelhem às descrições feitas por antigos navegantes. No entanto, muitas vezes nem é preciso ir tão longe para perceber o perigo que o oceano representa. No fatídico 22 de fevereiro de 2022, testemunhamos um dos eventos mais aterrorizantes que eu já vi. A foto capturada momentos antes de 5 mergulhadores iniciarem mais um dia de trabalho. E eles eram Faison Kurban, Kazim Ali Jr., Rishi Nagassar, Yusuf Henry e Christopher Bodan. Eles foram contratados pela LMCS, subcontratada pela Pária, para realizar reparos em um oleoduto. É crucial destacar que um oleoduto é uma tubulação fechada utilizada para transportar petróleo e seus derivados, muitas vezes estendendo-se por várias áreas geográficas e cruzando fronteiras internacionais. Essas estruturas gigantescas frequentemente encontram-se submersas, adicionando uma camada de perigo ao seu trabalho cotidiano. Logo após a captura da foto, os mergulhadores submergiram nas profundezas do oceano para iniciarem os reparos. Seu destino era a câmara hiperbárica, uma área seca onde não era necessário usar a máscara de oxigênio. Naquela manhã, a tarefa consistia em remover um blanque. Era uma espécie de placa de metal. Retirar o primeiro tampão de dentro da tubulação e, em seguida, remover um segundo tampão para colocar meio tubo, conectando um novo pedaço de riser ao antigo e parafusando-os. Nas filmagens, vemos os homens em ação, realizando os primeiros passos do procedimento. No entanto, eles perceberam a necessidade de uma ferramenta e, nesse momento, um deles retornou para buscá-la. O mergulhador usou uma ferramenta para tentar retirar o tampão, parecendo que tudo estava progredindo como era para ser. Contudo, sem saber, abriram a tampa, desencadeando uma súbita e significativa mudança de pressão, colocando-os em sérios apuros em questão de segundos. Lembra dos oleodutos mencionados anteriormente? Parece que todos os homens foram sugados para dentro deles, em questão de instantes, de forma tão rápida que mal tiveram tempo de compreender o que aconteceu. A situação foi tão abrupta que demoraram para perceber que estavam dentro do tubo. Pode-se questionar, a história termina aqui? As câmeras quebraram, a pressão provavelmente também os afetou irremediavelmente, correto? No entanto, a reviravolta está no fato de que o desfecho real foi ainda mais bizarro. Naturalmente, eles gritaram por socorro, mas nas profundezas do oceano, os seus clamores eram inaudíveis.
Eles permaneciam na escuridão, com dores intensas decorrentes da pressão. Com o tempo, tentaram acalmar-se, orientar-se e, reunindo suas ideias, perceberam que foram sugados para o cano. Observaram a ordem em que estavam e também tentaram compreender o ocorrido e planejar os próximos passos. A decisão crucial: seguir para trás ou para frente do tubo. Uma escolha com 50% de chance. Se acertassem, poderiam tentar retornar pelo caminho original. Se errassem, caminhariam rumo ao desconhecido, sem garantia de alcançar algum destino. A situação estava longe de ser simples. Os mergulhadores estavam doloridos, cansados e desanimados. Neste momento, Chris assumiu o papel de incentivador. Apesar do canto estreito de apenas 76 centímetros, ele começou a rastejar sozinho, deixando seus companheiros abalados para trás. Também comprometeu-se a retornar para ajudá-los se encontrasse uma saída, ou, enfim, mandaria ajuda para eles. Assim, sem visibilidade, desprovido dos equipamentos necessários e emocionalmente abalado, Chris prosseguiu rastejando pelos tubos sob o oceano. Inicialmente, o trajeto permitia um avanço mais fácil, mas com o tempo enfrentou dificuldades adicionais devido à acumulação de óleo e água em algumas partes. Mesmo avançando lentamente, a situação era inegavelmente infernal, e as coisas ficaram ainda mais complicadas. Em determinado ponto, ele deparou-se com 2 tanques de mergulho e uma bolsa de ar, indicando que estava na direção certa. Contudo, alguns trechos estavam completamente submersos. Ele então equipou os tanques e acelerou o passo, consciente de que o oxigênio era um recurso escasso. A ilustração oferece uma ideia aprimorada do local onde Chris se encontrava, evidenciando um percurso longo, considerando a lentidão do rastejo. Graças a Deus, estava na direção correta e, finalmente, ele consegue avistar a curvatura do cano. Olhou para cima e viu luz. No entanto, surgiu a questão de como ele conseguiria subir em uma superfície tão desafiadora. Foi então que começou a bater no cano, pedindo ajuda, e mais uma vez, teve sorte. Uma equipe desceu uma corrente até ele, permitindo-lhe subir, finalmente, em segurança. Contudo, um problema persistia. Os outros 4 mergulhadores ainda estavam dentro dos tubos e não conseguiriam seguir o mesmo caminho. Mesmo abalado, Chris expressou o desejo de voltar para ajudá-los, compreendendo a terrível situação em que estavam. No entanto, as equipes de resgate não autorizaram seu retorno. A situação tornou-se tão delicada que as equipes de resgate descartaram a possibilidade de entrar nos tubos, considerando-a altamente perigosa, e a ideia de resgate foi totalmente descartada. Durante uma conferência de imprensa realizada no domingo à noite, várias questões cruciais foram levantadas. Entre elas estavam os motivos do atraso após o relatório inicial de perigo e a causa do incidente, as medidas de segurança envolvidas e a demora na implementação das operações de resgate foram temas abordados. A Bahia negou responsabilidade pelo incidente e até o momento o caso permanece aberto, sendo analisado pela justiça. O único sobrevivente, Chris, revelou que enfrenta pesadelos recorrentes sobre o incidente todas as noites. No momento crítico, ele recorda ter pensado consigo mesmo: "Acho que chegou minha hora, Senhor. Estou pronto para ver o que Deus me reservou do outro lado." Ele descreve que sua vida passou como um flash em sua mente naquele momento, e atualmente, Chris evita se aproximar de praias e não suporta sequer ouvir a palavra oceano mesmo na televisão. O trauma persiste e ele é assombrado por ter vivido apenas um dia no Inferno Azul. E pelos outros mergulhadores, que descansem em paz.